Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu resolvi falar sobre minha experiência lendo em inglês, né? Às vezes algumas pessoas, amigas, enfim, me perguntam como eu consigo ler inglês ou elas comentam que eu tenho vontade de ler, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho medo. Então eu vou dizer como foi minha trajetória até chegar no ponto que eu estou, que é ler livros em inglês e ouvir audiobooks em inglês e compreendendo a história toda sem perder informação nenhuma. Então, meu plano era falar nesse mesmo vídeo 5 dicas de livros que vocês podem ler em um YA em inglês para quem tá querendo começar. Só que o vídeo tava ficando muito longo e eu achei que era melhor fazer as dicas num vídeo separado. Então é isso. No próximo vídeo já vão ser as 5 dicas, então fica de olho. Por estarmos no mês de agosto e eu tá fazendo Veda, então o vídeo vai sair amanhã, porque eu tô fazendo vídeo todo dia. Então fica de olho e é isso. Esse vídeo aqui vai ser só a minha experiência e as dicas de como ler em inglês. Primeiramente, é importante explicar pra vocês como eu aprendi inglês, né? Algumas pessoas aprendem por conta própria e não foi o meu caso. Na escola, eu comecei a aprender inglês aos 7 anos de idade, na escola mesmo, comum, onde eu estudava. Então, na escola foi do 7 ao terceiro ano, só que aos 11 anos eu pedi pros meus pais pra me matricularem no cursinho de inglês, então eu fiz FISC. E eu concluí o FISC, então, aos 16 anos. Então, dos 11 aos 16 anos, né? Foram mais ou menos 5 anos e meio. E eu fiz todos os livros que tinham disponíveis para eu fazer, né? Cheguei a concluir o curso mesmo, até o nível mais avançado que eles tinham na época. E foi isso. Então, aos 16 anos eu já tinha um nível avançado de inglês. E foi mais ou menos nessa época que minha tia me deu de presente esse livrinho aqui, que é um livro, uma novela, né? Da série de livros de Crepúsculo, mas é uma novela de Eclipse, porque conta a história da Britannia, né? Que é The Short Second Life of Britannia, que em português eu acho que é a segunda breve vida de Britannia, que é aquela mocinha que vira uma vampira. É um livro de 178 páginas, eu achei uma diagramação bem tranquila de ler, e é uma linguagem mais adolescente. Entretanto, eu não li esse livro rápido, eu ficava com medo de ler. Eu tinha receio de que eu não fosse dar conta, né? Às vezes, mesmo tendo conhecimento, a gente subestima nossas habilidades. Então, era isso. Eu tinha estudado, eu tinha meu diploma do inglês, eu sabia que eu sabia inglês, mas eu achava que eu não ia compreender, porque eu não ia ter o vocabulário, porque eu só sei ler em português. Assim, eu lia as tarefas, os textos que eu precisava nas aulas de inglês, mas eu nunca tinha pagado pra ler um livro assim mesmo. Eu só li livros curtinhos antes disso. E eu morria de medo, mas eu peguei e li. E foi uma leitura super lenta, porque eu lia uma frase, eu parava pra pensar se eu tinha compreendido certo. Eu lia outra frase, parava de novo. Tinha uma palavra que eu não entendia, pegava o dicionário pra ler. E ficou uma leitura muito lenta. E aí eu comecei a pensar, eu não consigo ler inglês, é difícil demais. E deixei a leitura em inglês um pouco de lado. Não exercitei mais isso. Até alguns anos atrás, quando eu resolvi arriscar novamente, porque não era possível, eu conseguia ouvir músicas e entender o que elas falavam, conseguia ver séries e filmes sem legenda, por que eu não conseguiria ler um livro? Detalhe, eu tô falando da minha experiência e depois eu vou falar as dicas que eu tenho pra vocês. Então, eu aprendi em algum momento que, pelo menos no meu caso, o inglês não é algo que eu tenho que exercitar com a tradução simultânea, né? Eu não posso pegar, por exemplo, vamos pegar uma frase. I watched his body change. Eu não tenho que pensar, eu observei o corpo dele mudar. Eu não tenho que traduzir para o português, eu tenho que ler em inglês e compreender o que é, porque eu aprendi inglês, eu sei o significado das palavras. Eu não preciso transformar meu cérebro num tradutor para ficar o tempo todo traduzindo. Eu preciso internalizar a língua e compreender o significado, compreender o conceito sem ser exatamente uma palavra de tradução igual a um dicionário. Quando eu deixo de lado a tradução e foco mais na compreensão, a leitura fica mais rápida, ela flui melhor e eu paro menos. Porque em português, às vezes eu posso pegar um livro. Português é a língua que eu falo há praticamente 26 anos. É a língua que eu ouço desde que eu nasci. E ainda assim tem palavras que eu não conheço. Se eu tô lendo um livro em português e tem uma palavra que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço não é parar e pegar o dicionário. A primeira coisa que eu faço é tentar deduzir o significado dessa palavra pelo contexto da história. E na maior parte das vezes isso funciona. O que acontece? Eu tenho língua portuguesa internalizada pelo contexto, eu deduzo o significado e sigo em frente. A não ser que eu não consiga e que essa palavra é muito importante para minha compreensão do texto, e aí eu pesquiso o significado. E eu tenho que fazer a mesma coisa em inglês. Em vez de tentar traduzir tudo, eu vou lendo,
quando chegar numa palavra que eu não entendi, antes de pegar o dicionário ou antes de pegar o tradutor, eu prefiro tentar deduzir a palavra. E também isso pra mim tem funcionado muito no inglês. Funciona pra caramba, mas isso começou a funcionar quando eu passei a ter a confiança das minhas próprias habilidades. Eu passei a acreditar que eu realmente sei o inglês. E eu imagino que se você quer começar a ler inglês, você já tem uma base da língua, você tem um conhecimento de inglês, então confie, acredite que seu conhecimento é o suficiente. E aí você começa e vai sempre construindo vocabulário, e quando você perceber, você vai estar arrasando nas leituras em inglês. Igual esse ano eu percebi que eu consegui acompanhar audiolivros em inglês, mas eu tô adiantando um pouco a historinha. Então, assim, comecei a arriscar mais e comecei a deixar as traduções de lado e focar mais na compreensão, no significado, que é tentando deixar a minha leitura em inglês mais parecida com a minha leitura em português possível. Eu não estou fazendo serviço de tradução, eu estou fazendo uma leitura. E isso pra mim foi muito importante para eu ganhar ritmo. Com base nisso é prática. Eu lia, e lia, e lia. A cada novo livro que eu completo em inglês, melhor eu me torno na leitura na língua inglesa. Porque tudo isso vai gerar vocabulário, mas a gente tem outras maneiras de construir nosso vocabulário também. Igual eu mencionei, a partir de músicas, séries, vídeos da internet, por exemplo, no YouTube, ou às vezes você pode pegar textos. O vocabulário a gente constrói com o tempo. A gente está sempre construindo nosso vocabulário em português e a mesma coisa com o inglês. Então eu comecei a ler inglês, eu foco mais minha leitura em inglês em livros YA ainda. Não leio muitos livros assim, com a linguagem mais complexa. Mas eu tenho intenção de arriscar também. Eu acho que eu consigo, eu só posso demorar um pouco mais, mas eu consigo. E aí, depois que eu adquiri a confiança e estava lendo livros em inglês, veio a segunda parte que eu não tinha confiança, na minha compreensão auditiva. Um exemplo, eu sempre fui melhor na compreensão auditiva. Nas minhas provas do FISC, né, a gente tinha prova de oral, a gente tinha prova escrita, que era leitura e escrita, e a gente tinha prova de compreensão auditiva, que a gente tinha que ouvir e responder, e enfim. Eu sempre tirei as maiores notas nas provas de compreensão auditiva. Eu era muito boa nisso, mas por algum motivo eu sempre duvidei da minha capacidade de compreender um audiobook. Eu sei que eu consigo ouvir músicas e pegar a maior parte da letra tranquilamente. Eu sei que eu consigo ver filmes e séries sem legenda. Às vezes a legenda tá lá e eu nem percebo que tá, porque eu já compreendo. Mas audiolivro, que é praticamente a mesma coisa, eu achava que não ia conseguir, porque eu achava que eu ia ouvir, mas minha atenção ia desviar pra alguma outra coisa e iam ter às vezes frases narradas de descrições muito longas, eu não ia conseguir pegar. Então eu fugi muito de audiolivros por muito tempo, eu evitava, eu morria de medo. Até o ano passado, na verdade, eu falei esse ano, mas foi ano passado. Só que o ano passado eu comecei a testar, ouvir audiolivros de uma maneira diferente. No Spotify tem todos os audiolivros da trilogia dos Corvos, da Meg Stiefvater. Então, dá pra eu ouvir. Então, eu lembro que eu peguei os Garotos Corvos quando eu fui reler. E aí, eu coloquei o audiolivro e peguei o livro físico. Então, eu ia lendo em português enquanto eu ouvia em inglês, porque eu tenho a versão física em português. E pra garantir que eu tava compreendendo certo. Então, às vezes, eu nem tava lendo muito em português, mas eu tava ouvindo. E aí, eu parava e dava uma olhadinha rápida na página pra ver se eu tinha compreendido certo a história e eu percebi que eu tava compreendendo. Mas é tipo aquela coisa, a pessoa treinando andar de bicicleta com a rodinha. Na primeira fase, lendo o livro que eu falei, da Britannia, a minha rodinha era o dicionário, que eu aprendi a tirar ela e consegui ler normal. Já nos audiolivros, a minha rodinha era o livro em português junto. Aí, esse ano, teve a promoção lá do Scribd, que eu consegui os 2 meses grátis. E com ela, eu resolvi testar os audiolivros. Então, a primeira sugestão de audiolivro que apareceu pra mim, que me interessou, foi The Honeymooners. E eu resolvi dar play. Mas eu tinha a intenção de ouvir um pouquinho, depois pegar o e-book e ler mais nele. Só que não foi isso que aconteceu. Eu comecei a ouvir, eu lembro que foi antes de dormir, eu quis testar o serviço. Então, eu dei play. Falei assim, vou dormir no meio do sono, beleza. Pelo menos uma historinha pra me dormir, depois eu pego em e-book e continuo de onde eu lembro. Mas eu não conseguia dormir porque eu estava muito focada na história. Eu fiquei atenta, eu consegui compreender tudo. Consegui compreender os diálogos, porque a narração também do audiolivro importa muito, né? Aqueles audiolivros que são feitos, que as pessoas às vezes colocam no YouTube, que é aqueles robôs lendo o texto, eles não têm entonação, eles não têm mudança de voz, então não são os melhores.
Mas esses audiolivros, né, gravados por pessoas, narradores especializados em audiolivros, são ótimos porque quando vai mudar a fala do personagem, o narrador muda a entonação, então você percebe que é uma outra pessoa falando. E aí eu ouvi o livro inteiro. Depois disso eu ouvi outros livros e eu percebi que eu conseguia compreender em inglês os livros. Então agora eu sinto que eu consigo ter uma experiência de leitura e de ouvir livros também em inglês muito boa. Mas parte disso é treinamento e parte disso é confiança. Mas você deve estar pensando assim, Rina, você começou a aprender inglês aos 7 anos de idade, você entrou no cursinho de inglês aos 11, desde os 16 você concluiu o nível avançado, então você desde então tá só melhorando e deixando o seu nível ainda mais fluente. Sim, mas isso não te impede, se você não tiver nesse nível, não te impede de ler. Você pode estar pensando, eu tô no nível básico, no nível médio ainda. Não importa, você tem uma base de leitura. Então procure um livro que seja do nível de leitura que você tem. Se você tá no nível básico do inglês, você pode buscar livros infantis. Tem histórias infantis muito boas que você pode pegar. Você está novo nessa língua. Então, os livros infantis não são ruins, eles são livros feitos com vocabulário mais simples que ainda assim ensina. Ensina a treinar a leitura, né? A gente não chegaria no nível de leitura que a gente está hoje se não fosse livros infantis. Então, se você está no nível básico, pega livros infantis. Eu não tenho aqui para indicar a vocês, mas eu tenho certeza que tem livros infantis muito bons de ler. E se você está no nível intermediário, eu acho que você já pode arriscar uns YA, né, que são livros de jovem adultos, mas se você quiser também tem os middle grade, que são livros mais para pré-adolescentes, assim. Então, assim, tem vários livros middle grade aí que também devem ser super bons, super interessantes, que são geralmente um vocabulário, uma escrita, né, uma narrativa menos pesada, menos densa. Então, para quem tá começando é ótimo. Então, você tem que pegar um livro e começar. Se no início tiver difícil para você internalizar a língua, claro, né, eu não vou esperar que você tenha a linguagem internalizada quando você não está num nível mais avançado, você pode pegar o dicionário, mas tente evitar pegar o dicionário o tempo todo, sabe? Leia o que você consegue ler. Se o seu jeito é traduzir na sua cabeça, vai traduzindo na sua cabeça, não tem problema. Mas uma dica que eu tenho pra dar é: não pare toda hora. Às vezes você acha que você não sabe a palavra, mas tente entender a palavra pelo contexto. Você tá traduzindo. Você não precisa simplesmente internalizar, porque é algo que leva tempo, né, e prática. Então você pode ir traduzindo. Chegou uma palavra que você não conhece, tenta deduzir pelo contexto mesmo assim. Não conseguiu? Beleza. Pode pegar o dicionário e procurar. Ou anota ela num papelzinho, se ela não for atrapalhar a sua compreensão da história. Deixa um caderninho do lado, vai anotando as palavras que você não conhece. E depois procura a definição delas, vai fazendo o seu glossário. Isso também ajuda muito a construir um vocabulário para nas próximas páginas, nos próximos capítulos. Nos próximos livros você já está com uma leitura bem melhor, bem mais fluida. Uma outra dica que eu tenho é ler em inglês pelo Kindle. Tem o dispositivo, se você não tiver, eu acho que no aplicativo tem as mesmas funcionalidades, porque você baixa um dicionário e aí quando você tá com um livro em inglês, por exemplo, tem uma opção que ele coloca a definição de algumas palavras já bem pequenininho perto do texto enquanto você tá lendo. Então se você tiver dúvida, você pode clicar na palavra, mas antes disso ele já deixa algumas palavras para você selecionadas. Eu vou tentar mostrar também. Eu coloquei uma coisinha aqui para mostrar para vocês que o Kindle pode ajudar. Tem aqui o criador de aprendizado de vocabulário, eu acho. Então, tá vendo que tem umas palavrinhas em cima da palavra assembly? Quer dizer que ele tá me dando a definição em inglês para eu construir meu vocabulário da palavra assembly aqui, que no caso seria group that has gathered. E aí, se eu selecionar essa palavra, por exemplo, ele vai abrir uma caixinha com opções. Então, aqui tá a definição em inglês do dicionário Merriam-Webster, mas se eu deslizar aqui pro lado, ele tá colocando para mim a definição do dicionário Pre-Brown de inglês-português. Então, ele tá me dando já a definição em português. Acho que não tá focando, né? Mas, enfim. Aqui ele já tá no dicionário inglês-português. Então, já tá assembly, sinônimo, assembleia, coligação, montagem, ajuntamento, grupo de ilustres. Então, também outra opção seria o Kindle. Para você colocar esse dicionário, você arruma um livro em inglês, seleciona no dicionário quando você não sabe a palavra, ele já te mostra ali na hora, você não tem que pegar o celular para pesquisar na internet ou pegar um dicionário físico, e já ajuda muito. Essas são algumas dicas, né? Como eu disse, é basicamente ter confiança na sua habilidade, praticar, tentar parar menos, construir vocabulário, e enfim, essa é a minha experiência lendo em inglês.
E essas são algumas das dicas que eu tenho pra vocês. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Se você lê inglês e tem dicas de alguns livros para as pessoas, deixem aqui também. Eu vou deixar no box também o link para dar 2 meses grátis do Scribd, se você quiser experimentar. Lá tem e-books em inglês e audiobooks em inglês, então depende do que você está querendo testar aí também. Tem as duas opções, então espero que você leia bastante, seja em inglês, em português, na língua que você quiser. Então é isso, se gostou, dê um like, inscreva-se no canal pra acompanhar esse meu conteúdo, tô sempre postando coisas desse estilo, se você gostou desse vídeo. Ative as notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, e até a próxima. Tchau!